Salve, salve nação corintiana, seja você muito bem-vindo ao canal Quarta Força. É muito bom ter você aqui, é muito bom ter a sua interação e eu quero fazer o vídeo na derrota, na vitória, no empate, porque corintiano não vive de título, corintiano vive de Corinthians. E o Corinthians é assim, vai sofrer? Vai sofrer. Vai de repente ganhar sofrido? Vai ganhar sofrido. E infelizmente às vezes vai sofrer duras derrotas como foi a derrota de ontem. Uma derrota válida pelo Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians tinha a chance de igualar em números de pontos com o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, mas infelizmente sofreu uma derrota e uma derrota muito dura. Uma derrota que foi a pior jogo do Vitor Pereira no comando do Corinthians, disparado, um jogo que o Corinthians leva 4 gols. Adenor já dizia lá atrás, o Corinthians não pode tomar 3 gols de equipe nenhuma, lugar nenhum, equipe nenhuma. Então galera, quando você sofre uma quantidade de gols tão grandes, significa que o seu futebol foi muito abaixo da média. Mas a gente precisa analisar todo um contexto. Foi uma derrota pesada? Foi. Foi uma derrota doída? Foi. Mas o Corinthians tem também alguns ajustes a fazer e o torcedor precisa entender que isso é um processo. Ontem o Corinthians entrou com Guilherme Biro, o Corinthians entrou com Wesley, o Corinthians entrou com Matheus Araújo, o Corinthians entrou com Robert Renan. Olha o tanto de gente nova nesse time do Corinthians. Pô, tinha 2, 3 meninos ontem de 18 anos em campo. Ah, mas a garotada sente a pressão, a garotada... Galera, tem pessoas e pessoas, jogadores e jogadores. Ontem pegaram um Fluminense muito bem encaixado. Fernando Diniz no Fluminense está fazendo um bom trabalho, né? Dessa vez ele está se defendendo mais, então significa que o trabalho dele está melhorando, e no Fluminense nessa segunda passagem ele está melhorando ainda mais. E o Corinthians, infelizmente, ontem teve muitos garotos, teve muita gente nova, teve a falta de entrosamento, teve a falta de confiança, teve a falta de ajuste, teve a falta de técnica, e isso tudo foi o que proporcionou um placar elástico para o Fluminense. O Corinthians enfrentou um adversário que está muito bem encaixado, que tem ali defesa, meio e ataque muito bem estruturado, muito bem ajustado, e o Maracanã é um componente que a torcida adversária vai empurrar, a torcida adversária vai, lógico, encher o estádio, porque sabe que o time está em uma boa fase, enfrenta um gigante que é o Corinthians, então acontece que tudo isso faz com que o jogo seja muito proporcional ao Fluminense. Corinthians desfalcado, Fluminense vindo em boa fase, jogando em casa, mas nem eu e nem vocês aí do outro lado esperava tomar 4 gols do Fluminense, nem nos piores sonhos. Mas o futebol é isso, o futebol é derrota, é vitória. Às vezes você pensa que o jogo está perdido e acaba ganhando, às vezes você pensa que o jogo está ganho e acaba perdendo, e às vezes acontece algo que não é comum, como uma derrota sofrida por 4 gols de diferença. Ah, teve um erro de arbitragem? Galera, é o seguinte, vamos ser justo e coerente com aquilo que a gente fala. Quando você toma 4 gols, não adianta tentar achar um culpado. Corinthians foi abaixo, Corinthians foi um time irreconhecível na partida de ontem, e o Fluminense foi um bom time que soube aproveitar as falhas que o Corinthians teoricamente iria cometer. E cometeu na prática, e o Fluminense foi letal no jogo. Infelizmente o Corinthians teve aí bolas paradas que decidiram o jogo, o Corinthians teve uma marcação muito mal ajustada, o Corinthians teve um ajuste de meio campo, defesa e ataque muito abaixo do esperado. Quando você joga com uma equipe da proporção do Fluminense, que é um time grande, que é um time de grande relevância, é um gigante do futebol brasileiro, na sua casa, vivendo um bom momento, você tem muitos desfalques. Ontem o Corinthians entrou, eu vou citar aqui alguns nomes: Robert Renan, Guilherme Biro, Wesley, Matheus Araújo. Pô, olha o tanto de garotada entrando. Eu acho
que faz aí muitos, de repente até anos, que o Corinthians não entra com tanta garotada assim num jogo de Campeonato Brasileiro. Queria muito até ter a estatística de quando o Corinthians entrou com tantos garotos assim no Campeonato Brasileiro. Eu acredito que isso deve passar aí de 3, 4, 5 ou até mais anos que não entrava com tantos garotos assim. Mas o torcedor do Corinthians precisa entender que a derrota foi dura, foi sofrida. É óbvio que a gente fica eternamente chateado com a derrota sofrida ontem no jogo do Campeonato Brasileiro. Mas a gente tem que analisar um contexto, a gente tem que analisar toda uma situação. O Corinthians estava com muitos garotos, o Corinthians tem um jogo extremamente importante na terça-feira em La Bombonera contra o Boca Juniors e o Corinthians precisa ganhar esse jogo a qualquer custo. Lá em La Bombonera o Corinthians tem que ser valente, aguerrido e sair de lá sim com uma vitória. 1-0 basta. Então, a gente sabe que o Corinthians tem totais condições de fazer este placar em La Bombonera. O time do Boca Juniors é um bom time, o time do Boca Juniors tem bastante história, mas Corinthians é Corinthians. E eu quero muito sair terça-feira vitorioso na Libertadores da América. Essa é a nossa missão agora. Ontem o Corinthians tinha aí a chance de igualar em quantidade de pontos do líder do Campeonato Brasileiro. O líder do Campeonato Brasileiro teria um jogo, teve um jogo muito difícil, acabou perdendo aí por 2-0 e o Corinthians tinha a real chance de encostar na ponta do Campeonato Brasileiro. Então uma derrota dura, uma derrota pesada, o Corinthians passou de segundo colocado para quarto colocado do Campeonato Brasileiro e isso é muito ruim. Mas, como eu já havia dito, o Corinthians precisa de ajustes e o Corinthians precisa de jogadores. Não dá para culpar na derrota dura de ontem os meninos que entrou, não dá para culpar Vitor Pereira, não dá para culpar departamento médico, porque o processo é dessa maneira. Alguns times têm um cartel de jogador que consegue suprir e o Corinthians com muitos garotos, o Corinthians com uma moçada nova surgindo, com uma garotada que vai surgir, que vai sim dar bons frutos para o Corinthians, mas o início da trajetória sempre é mais difícil, então não dá para culpar um garoto da base que entrou ontem e não dá também para culpar o Vitor Pereira pela derrota, infelizmente, de ontem. O Corinthians está focado, está ligado e já está se preparando para a fase da Libertadores. O Corinthians tem um jogo importante, o Corinthians tem um jogo difícil, mas o Corinthians tem totais condições de ir lá em La Bombonera e sair vencedor. Então, corintiano, o que nos resta é apoiar, é incentivar e é estar com o nosso time. O corintiano não vive de título, o corintiano vive de Corinthians. Então, infelizmente, fica aqui o recado, fica aqui a ressalva. Não podemos aí fazer duras críticas ao Vitor Pereira, aos garotos que entrou. Esses garotos são bons de bola, mas precisa ainda de tempo, precisa se adequar e precisa, claro, de um ambiente que seja mais favorável, onde você coloca aos poucos, onde você consegue dar rodagem, dar minutagem, a garotada vai surgir, vai ter confiança, vai começar a fazer ali o seu jogo e aí as coisas vão acontecer de forma mais natural. Ontem, infelizmente, foi uma dura derrota, mas o Corinthians segue firme no Campeonato Brasileiro e o Corinthians segue vivo na Libertadores. Então, terça-feira eu convido você para estar com a camisa do Corinthians apoiando, torcendo e que o Corinthians consiga classificação em La Bombonera. Certo, fiel? Esse foi o vídeo de hoje no canal, eu espero que vocês tenham um excelente domingo e vai Corinthians!